Este é o nosso programa Experiência Subjetiva. Pela 23ª vez, vamos fazer uma tentativa. Nós somos persistentes para que este programa saia. E nós vamos, durante meia hora, vamos debater um assunto, e o assunto de hoje é o fracasso. Mas antes da gente começar a falar, eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Eu quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Vamos lá, então. Eu sou Alex Longoni, apesar de estar aparecendo ali Escola Livre, PNL e Cogen. Sou Alex Longoni, trainer em programação neurolinguística, comunicador generativo, e que vou estar aqui falando um pouco sobre os meus fracassos e tudo mais que vem com eles. Boa noite, então, ou boa tarde, depende de que hora que você está vendo esse vídeo agora. Meu nome é Leonardo Decker, eu sou trainer em programação neurolinguística, atuo com atendimentos em comunicação generativa, também tenho formações em hipnose, estaremos aí falando um pouco sobre fracassos. Legal, legal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sou trainer, comunicador generativo aqui pela Escola Livre. É um prazer estar aqui falando sobre isso. E esse tema em especial, ainda há pouco eu falava com o Marcos, né? Quão importante é poder abordar esse assunto de uma maneira mais ampla, né? Para que todo mundo possa ver vários pontos de vista, tendo em vista que o nome fracasso nada mais é que um julgamento. Então, vai ser bem divertido. Olá a todos, sejam bem-vindos. Um prazer estar falando aí com todos. Sou Marcelo Costa da Rosa, trainer da Escola Livre, comunicador generativo nível Master, especialista em mudança pessoal para medo. E também vou compartilhar um pouquinho sobre as experiências de fracasso, como podemos lidar com elas. Muito bom, muito bom. Eu sou o Marcos Brasil Moraes, eu sou um dos sócios, diretor da Escola Livre, Master Trainer em Programação Neurolinguística e comunicador generativo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz aqui: por que nós escondemos os nossos fracassos? Por que, de um modo geral, nós escondemos os nossos fracassos? Qual a opinião de vocês? Eu acredito que, culturalmente, nós somos ensinados a esconder os nossos fracassos, né? Fracassar, culturalmente, é algo ruim. É algo que as pessoas querem, de alguma forma, deixar lá guardadinho para que ninguém saiba, porque fracassar significa que eu não sou bom naquilo, né? Vou ser julgado. Eu falar a respeito daquilo que eu já fracassei na minha vida, vou ser julgado pelos outros como incapaz, como até mesmo um ser inferior. E isso, de alguma forma, nós aprendemos de que é feio, é ruim, e, portanto, é melhor eu não falar sobre isso, deixar de lado isso, né? É interessante, né, quando o Alex comenta sobre ser algo cultural, né, e de fato, o que me vem à mente quando eu penso em falar sobre algum fracasso que eu já experimentei, e eu penso em admitir isso para alguém, ou publicamente, ou para alguma rede social, já me vem um medo de ser rejeitado, sabe? Já me vem um medo de não ser apto, um medo de não estar qualificado para fazer parte de um grupo, para estar presente, falando para algumas pessoas. É interessante, parece que vem uma expectativa, né, de algo que vai acontecer se eu admitir os meus fracassos, né? E até porque a gente vive num mundo competitivo, onde, em tese, nós somos instigados a sermos os melhores em alguma coisa. E fica difícil você ser o melhor se você fracassa, né? Agora, ao mesmo tempo, é inevitável. Para eu ser o melhor, eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que experimentar, vou ter que testar. E ao experimentar e testar, eu vou errar. Então, tem aí uma contradição, né? Onde eu preciso ser o melhor, porque isso, em tese, me garante um lugar no mundo, né? O respeito das pessoas, mas, ao mesmo tempo, para eu ser o melhor, eu preciso fracassar, eu vou errar, eu vou, de alguma forma, errar, né? E aí isso eu posso receber a pecha aí de fracassado.
Isso quando eu falei ali culturalmente é porque, de um modo geral, por exemplo, as empresas, né, levando para dentro das corporações, as empresas querem os melhores dentro das suas organizações, né? Então, durante muitos anos, as empresas foram buscar os melhores currículos, aqueles alunos que tiveram melhor desempenho, esses são os escolhidos. Porém, contudo, existe uma outra fatia, uma outra parcela aí de estudantes que fracassaram, que talvez sejam tão bons quanto aqueles que foram escolhidos, né? E legal também, quando eu estou fazendo a minha pesquisa de transição de carreira, e eu venho percebendo que um dos maiores medos no momento dessa transição de carreira é justamente o medo de fracassar. Uhum. Então, eu acredito que de alguma forma eu posso ir lá e posso fracassar, eu posso errar. E isso, de alguma forma, eu vou ser punido. Quando eu me vejo nessa situação, automaticamente me trava na hora de efetuar essa transição de carreira. Isso é muito comum, muito comum. Isso é muito pesado, tem uma conotação muito pesada na hora do atendimento e eu não quero me ver fracassando, por isso eu não vou lá. Não faço. Quando a gente pensa, né, de pessoas que têm sucesso, a gente olha exatamente para o sucesso que elas têm, né? A parte visível é o sucesso, mas a gente não se dá conta de que para essas pessoas obterem esse sucesso, elas tiveram também muitos fracassos, né? E aí que vem o medo, né? Quando eu fracasso, quando eu exponho os meus fracassos, eu estou expondo uma vulnerabilidade minha, né? Uma parte frágil, né? E que existe a crença de que se eu mostrar essa parte frágil, eu vou estar me inferiorizando, eu vou ser menor comparado aos outros. Exato. É muito legal o que tu tá falando, Marcelo, porque tem essa coisa da vulnerabilidade, né? De cada vez mais em moda, o pessoal comentando por isso em vários lugares, né? Sobre tu admitir os teus fracassos, tu se permitir ser vulnerável, se permitir ser humano, né? Para admitir que tu é imperfeito, que tu tem falhas, que há coisas para melhorar. Só que, ao mesmo tempo, no momento que tu percebe isso e tu significa isso como algo positivo, como algo que tu aprende e tu acolhe e que tu muda na próxima vez, isso se torna não um ponto frágil, mas um ponto forte. Tu acaba se construindo de uma forma que tu começa a aprender com o que vai acontecendo. Só que a gente só consegue essa postura, Léo, quando, primeiro, a gente aprende a valorizar o fracasso, ou seja, percebe algum valor. Segundo, maturidade, né? Quando tu começa a perceber o que importa, o que não importa de fato na carreira, o que as pessoas valorizam. E terceiro, quando a gente lida melhor com o nosso ego, né? E nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, né? Vamos nos incluir aí, nós temos um ego inflado, né? Por quê? Porque o nosso trabalho pressupõe que a gente tenha algo que as outras pessoas não têm. Eu tenho um conhecimento, eu tenho uma técnica, eu tenho alguma possibilidade de ajudar o outro de uma forma que o outro não conseguiria por ele mesmo. Então, isso é muito fácil, é muito rápido, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano começarem a acreditar que elas têm algum poder, né? Um poder acima dos mortais. Só que, de vez em quando, eu vou tropeçar, de vez em quando eu vou falar besteira, de vez em quando eu vou errar, de vez em quando eu vou fracassar. E aí vem um choque, né? Porque eu me coloquei lá num patamar, né? Num patamar acima das pessoas, né? Eu me coloquei no Olimpo, né? E como eu, sendo um cara que estou no Olimpo, eu acabei de errar, acabei de fracassar. Então, isso é muito, muito complicado. Então, eu preciso de maturidade, eu preciso aprender a lidar com o meu ego e eu preciso aprender a valorizar o fracasso, né? Tenho certeza que nós aqui podemos citar no mínimo 3 pessoas que nós conhecemos na nossa trajetória, que a gente olha assim, nossa, que ego, né? Que ego. Quando é que essa pessoa vai admitir um erro na vida dela? Nunca, nunca.
Né? Eu citaria aqui, sem nenhum problema, o Bandler, o Richard Bandler, que de fato é um gênio na aplicação das ferramentas da PNL, mas eu já vi o Bandler cometer erros. Eu já vi o Bandler fazer toda uma técnica com toda a genialidade dele, negligenciando, por exemplo, o rapport, e aí, no final, ele não conseguindo ajudar a pessoa. E a pessoa, depois, nos corredores, nos dizer, né, nós, alunos que assistimos ele, dizer, olha, não aconteceu nada, não houve nada. Então, mas quando é que o Bandler vai sair do Olimpo, né, o Deus Bandler, e vai admitir? E nós, de alguma forma, modelamos essas pessoas, né? Nós aprendemos com elas. Então, nós corremos esse risco também, ou não? Claro que sim. Até porque, de alguma forma, essas ferramentas todas que a programação neurolinguística, a comunicação generativa, a hipnose, elas nos oferecem, faz com que você trabalhe uma confiança dentro de você, que talvez tu não tinha no passado. Eu falo por mim, no passado eu não era tão confiante quanto eu sou hoje. Mas o fato de eu ser hoje confiante não significa que eu não vá fracassar, né? Recentemente passei por uma questão pessoal onde eu considero um fracasso. Te diria e digo a todos de que não é algo fácil de aceitar que se fracassou, né? É preciso se despir deste ego, né? Arrancar ele fora, deixar um buraco, uma ferida, para você conseguir tratar ela, cicatrizar, para te tornar mais forte ainda ali para frente. É algo desafiador, né? Contudo, é algo que você aprende muito a respeito de si mesmo, né? Eu tenho aprendido nos últimos anos muito a respeito de mim mesmo, né? Então, é fato. Eu acho que como tu falou, assim, essas modelagens todas que a gente faz, leituras de livros, de pessoas que de alguma forma têm sucesso, vai construindo um modelo mental de que, eu tenho este sucesso. Mas daqui a pouco a vida chega e nos mostra ali na frente de que você não está tão preparado assim, né? E aí vem o fracasso. E a questão é o que eu faço com isso, né? Eu sou um mero mortal, eu costumo dizer isso, né? Eu acho que isso que tu traz é de fundamental importância para quem trabalha no mundo do desenvolvimento humano, se colocar numa posição de que nós somos seres humanos e nós vamos fracassar, é fato. E é bacana quando, por exemplo, a gente fala sobre e essa questão. Até o Marcos pergunta, né, se nós... Alô, Mário. O Mário está travado lá. Eu acho que fracassou a conexão do Mário. Agora voltou. Voltou lá. Pode falar, depois eu falo. Que eu dizer assim, por exemplo, eu que trabalho com desenvolvimento humano, eu acho que eu sou um anjo, entendeu? Se vocês olharem para trás de mim... Tem asas. Vocês estão vendo que atrás de mim está cheio de sombras aqui, né? Atrás do Léo está cheio de sombras. Fala, Mário. Quando tu comentas, né, Marcos, que a gente conhece no mínimo 3 exemplos, para nós, grandes exemplos que estão no pedestal, estão no Olimpo e dificilmente aceitariam os seus erros. Eu, antes ainda de olhar para eles, eu prefiro olhar para mim. Quando eu mesmo neguei muitas vezes as minhas falhas, eu mesmo neguei assumir essas falhas porque seria feio, eu ia me envergonhar diante da minha família, diante dos meus amigos, enfim, acreditando que isso fosse a pior coisa do mundo, né? E hoje eu percebo, e até mesmo em aula, eu vejo isso como uma naturalidade, assim, às vezes mesmo, até mesmo tu dando aula às vezes, ou algum de nós, ou o Alex, quando às vezes a gente erra algum passo, ou alguma coisa do tipo, e tá tudo bem, eu errei, eu assumo a minha responsabilidade. E eu não dou aquele peso, aquele super peso de, nossa, eu falhei, meu Deus do céu, e agora? Né? Então, o erro, eu hoje consigo vê-lo de uma maneira muito mais leve. Né? Claro que eu não quero sair errando, não. Mas quando eu penso nisso, eu penso numa frase que tu comentou, e eu peguei ela para mim no começo, quando eu estava chegando aqui na escola. Né? Vamos lá, tu vai errar. Em algum momento tu vai errar. Erra rápido para te aprender rápido. E isso, para mim, tem um peso muito grande. Então, quando eu olho para isso, eu não vejo como fracasso, e sim como um grande aprendizado.
Depende qual é o ponto de vista que você olha, você absorve isso, né? E ao invés de dizer que isso é um fracasso, algo mortal, é um aprendizado, onde eu percebo que eu sou um ser humano e eu posso errar. Em algum momento eu posso errar e que eu vou aprender com esse erro e que é natural. Todos os grandes fenômenos que estão aí, os caras em algum momento erraram. Em algum vídeo teu, tu até relata, né, que ao longo de 20 anos é natural, em algum momento ou outro, a gente errar. Faz parte do aprendizado. E eu hoje consigo ver isso de uma maneira mais leve. Isso, para mim, é muito gratificante, porque eu não tenho mais esse peso tão grande da falha, e sim do aprendizado. Então, poder trabalhar isso de uma forma rápida, para aprender rápido e tocar a vida. Tem muito ainda para aprender. Tem uma coisa muito legal que o Mário está falando, que qual é o significado que eu vou dar para esse erro, para esse fracasso, né? Porque eu posso muito bem pegar e levar para um nível de crença, um nível de identidade, né? Eu sou um fracasso, eu sou fracassado, eu sou incapaz. E aí, é claro que isso vai ter um efeito de me colocar para baixo, de diminuir a minha confiança. Agora, se eu coloco isso, como o Mário comentou, que é um erro que vai acontecer e está acontecendo logo, tá bom. O que eu vou aprender com esse erro? Eu gosto sempre de pegar o que eu erro e levar para esse lado, né? O que eu vou aprender com isso? O que eu posso tirar desse erro que eu cometi para na próxima vez fazer diferente? O que depende de mim fazer diferente? Se tiver algo que eu posso fazer diferente, ótimo, vou adotar uma estratégia diferente e vamos ver o que resultado vai dar. Talvez erre de novo, mas aí eu vou ter aprender novas coisas para não fazer, né? E talvez acerte. Então isso me aproxima mais do acerto, né? Então tem muito a ver com essa estratégia que eu tenho de ou eu levo para um nível de crença, de identidade, ou eu levo para um nível de foi um comportamento, algo que aconteceu e que eu posso fazer diferente da próxima vez. Isso que o Marcelo tá colocando é muito bacana, porque eu vou usar como exemplo, né? A gente estava em reunião agora há pouquinho ali, com o Marcos, o Alex, e o Marcos me comentou sobre algo que eu esqueci de fazer completamente. E aí, naquele momento, eu me dei conta que eu falhei, que eu errei. E aí, eu me dou conta agora de como, para mim, foi leve, foi suave isso. Quando antes eu ficava com esse peso, como o que o Marcelo colocou agora, o nível de identidade. Eu sou alguém que faz errado, eu sou alguém que erra as coisas, eu sou alguém que falha. Agora, para mim, foi quase um nível como se fosse de comportamento apenas. Lá embaixo, na pirâmide dos níveis lógicos, né? Porque eu estava em um estado emocional, que eu estava realizando coisas. Porém, aquilo que eu deveria fazer, aquilo que eu poderia ter feito, escapou. Então, foi algo específico que aconteceu ali, que eu posso aprender e pronto. Muito rápido, já posso aprender com isso. E aí, perceber o que aconteceu naquele momento. Né? E não ficar carregando aquele peso sobre algo que eu falhei. Como que o Mário colocou, né? Que se torna mais leve. Conforme tu vai lidando com isso de uma forma mais tranquila. Perguntar para vocês, então, para a gente ir adiante, quais são os principais erros, fracassos que nós escondemos? Nós gostamos de se esconder. Sabe que eu não me recordo assim de ter errado, né? Eu me recordo de ter fracassado. A única vez que eu errei foi de fato quando eu achei que tinha me enganado, né? Então, então eu não estou muito bem lembrado, assim, eu até passo a vez aí pro pessoal. Bom, já que tu falou de ti, Mário, eu lembrei de algumas histórias. Nós, homens, gostamos de admitir que a gente falha na cama. Lembrei disso agora, começou a falar, Mário. Eu lembrei. Lembrou ou alucinou? Eu não tô conectando esse papo. Eu nunca pensei nisso. Mas, de fato, nós homens gostamos de admitir que a gente falha? Não. Isso é algo que
Eu acho que tem duas áreas, assim, pelo menos me vem agora à mente, rapidamente, duas áreas. Área sexual, ou seja, na cama, né, meu desempenho como sexual, e a questão financeira, né, de eu dizer que estou sem dinheiro, quebrei, fracassei, né? Uhum. Acho que essas duas áreas são áreas que nós homens costumeiramente escondemos, assim, não deixamos isso, né, sair da nossa intimidade, assim. Bem lembrado agora, me lembrei agora de um caso assim perdido, assim, né? De um caso assim perdido. Mário, fala a verdade, Mário. Fala de um amigo teu, Mário. De um amigo. Isso, aquele teu amigo, me fala daquele teu amigo. Muito bom, muito bom. Assim, eu não sei se todos conhecem a minha história, como que eu cheguei aqui na escola. Quando eu vim para a escola, eu já vinha numa sucessão de erros. Se tratando, eu vou citar um deles, né, que foi justamente a parte financeira, bem como o Alex mencionou. Antes de vir para a escola, eu trabalhava em uma empresa, um tempo atrás, onde eu tive que comprar um veículo, um carro, para eu fazer grandes viagens. Então, viajar ao Rio Grande do Sul para eu poder vender. E o carro que eu tinha já estava quebrando quase que a cada 15 dias, a cada 30 dias. Então, o custo estava muito alto. E eu optei, então, racionalmente, eu vou lá, faço um planejamento. Bom, eu vou comprar, então, um carro zero, vai ser mais barato, vai aguentar mais e eu vou vender mais. A conta era simples, racionalmente era simples. Eu, então, fui lá, comprei o veículo, comprei o carro, né? E fui lá, comprei o carro, comecei a rodar, comecei a vender. Só que naquele momento, as vendas para o mercado que eu estava trabalhando, que era de telecomunicações, começou a cair. E as parcelas do carro continuaram a chegar, não mudou nada. A vencer. Exato. E as minhas vendas não estavam na mesma métrica, né? Então começou a ficar, essa balança começou a pesar para eu não conseguir pagar esse carro, e começou um efeito dominó. E com isso a minha esposa daqui a pouco se desemprega também, e aí foi um negócio que foi efeito dominó. E eu comecei a ficar devendo para várias pessoas. E aí é onde a família me ajuda, né? Principalmente a família da minha esposa me ajuda com isso, onde um clima muito pesado de uma escolha mal feita que eu fiz, de um planejamento mal feito que eu fiz, e começa a acarretar uma série de problemas, assim. Ao ponto de eu digo, bom, combino com a minha esposa, o nosso casamento já muito abalado em razão disso. A gente toma uma decisão. Vamos então vender a casa, que também era financiada, vamos vender essa casa, vamos pagar todos que a gente deve, para a gente recomeçar. Top? Top. Então, vendemos a casa, aonde a gente quitou tudo que a gente devia, a gente foi morar com a minha sogra, onde eu moro até hoje, e que, por sinal, é uma pessoa que me ajudou muito desde que eu conheci a minha esposa. E com isso, eu pude até vir para a escola, onde me sobrou recursos, pagando todos que eu paguei, me sobrou recursos, então, para eu poder estar aqui na escola e recomeçar essa jornada. Muito no pensamento de se eu cometer as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então eu resolvi mudar. Não. Então vamos quitar tudo que a gente deve e vamos recomeçar. E quando eu recomeço aqui na escola. E isso foi muito importante, onde eu mudei vários paradigmas meus sobre dinheiro, sobre ao invés de ganhar dinheiro e sim fazer dinheiro. Eu comecei a mudar várias crenças minhas, onde me possibilita hoje a gente já ter comprado outra casa, a gente já estar reformando outra casa, a gente já está trabalhando com tudo isso e ainda equipando essa casa. E a gente tem carro e a gente está se virando. Então, eu acho que é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Hoje, quando a gente olha para trás e pode ver que o resultado de tudo que aconteceu
só depende de mim. Só depende de mim. Seja eu fracassando ou acertando. Então, quando eu olho para trás e tenho aquilo como um lembrete, olha só, planeja melhor. Senta, calcula, planeja melhor, vai lá e faz, e executa. Então, foi um grande aprendizado. E hoje eu sigo em frente com recurso, a gente está reformando, enfim, até o final do ano imagino que a gente esteja já na casa nova e muita coisa mudou e mudou para melhor. Foi muito legal. Muito bom. Bom, depois dessa história, eu até ia contar um grande fracasso que eu tive na cozinha, que eu deixei um omelete queimar, mas essa história que o Mário contou, acho que nenhuma outra história supera, né? Tá certo. Né? O Léo ia até falar da vida sexual dele, mas eu acho melhor deixar para outro dia, Léo. Acho melhor deixar para Eu lembrei de um amigo aqui. Bom, vamos lá, gente. Considerações finais aí sobre fracasso. Então, para que serve a gente admitir os nossos fracassos? Para que servem os fracassos? Aprender. Eu acho que quando a gente acerta, é muito fácil de dizer, né? Você foi bem, você fez a coisa certa, beleza. Continua assim, continua fazendo o que tu está fazendo. Mas quando eu erro e quando eu levo na cabeça um feedback mostrando o que eu posso melhorar, o que não está legal, aí sim que eu vou aprender, aí sim que... mas, claro, eu preciso ter essa maturidade, né, de aceitar, de absorver esse feedback para que abra-se esse espaço para o aprendizado. Aí eu aprendo. Eu posso dizer com toda certeza, as coisas que eu mais aprendi na minha vida foi recebendo feedback daquilo que eu fiz e que não funcionou, né? E muitos desses feedbacks foram de vocês que estão aqui junto comigo nesse webinar. Então, é isso. Eu acho que quando um acaba apontando o que o outro pode melhorar e a gente tem essa maturidade de absorver essas oportunidades de melhoria, aí sim a gente cresce, a gente aprende. E às vezes os feedbacks não são tão leves assim, né, Marcelo? Muitas vezes dói, né? Muitas vezes. Porque dói, né? Léo, está se referindo a alguém, Léo, que tá... Olha, eu estava me referindo à minha experiência mesmo, né? Vai citar nomes, Léo? Bom, vou começar citando o meu nome, então. Vou começar me citando. Porque depende muito de como tu recebe, né? Qual é o significado que tu dá para essa percepção que tu está tendo, né? O que tu está colhendo do território que a gente chama, que significado tu está dando para o que a outra pessoa está te falando, né? É como dizem, né, que as verdadeiras pessoas que estão preocupadas com o teu crescimento, que gostam de ti, são aquelas que talvez te deem os feedbacks mais pesados, né? Sejam mais difíceis de engolir. Porém, é aí realmente que tu vai aprender, né? E aí, se tu... talvez o que tem funcionado para mim é pensar, de repente, não em fracasso, não em algo como eu falhei, mas algo como, ok, esse resultado não era o que eu desejava. Qual é o resultado que eu desejo? Visto que eu obtive isso, o que eu tenho que mudar para atingir aquilo que eu desejo? É isso aí, isso aí. Eu acho que o fracasso, como eu falei antes, é preciso a gente encontrar valor nele, né? Porque enquanto a gente entende como algo que eu fracassei porque a vida é injusta, eu fracassei porque eu não recebi as melhores oportunidades, eu fracassei porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu fracassei. Bom, enfim, enquanto eu estiver responsabilizando o resultado, que a gente dá o nome de fracasso, a outros fatores que não sejam as nossas próprias atitudes, a gente está terceirizando, a gente está tirando o foco da gente e colocando no mundo ao nosso redor. E aí fica muito difícil de aprender, né? O aprendizado mais relevante, mais importante é aquele que a gente tem com a gente mesmo, da gente olhar assim, tá, onde é que foi e onde é que está a minha responsabilidade nesse resultado. Quando eu conseguir me fazer essas perguntas, é que eu já estou num nível de maturidade para aprender com o fracasso. E a partir daí, quem sabe até eu nem chamo mais de fracasso, eu vou chamar de resultado, né? Não vou mais chamar de erro, vou chamar de feedback, né? De retorno, de aprendizado.
É difícil, né? Se a pessoa é uma criança, um adolescente, se ele tem um nível ainda de imaturidade, é raro a pessoa que consegue receber feedback do mundo, se não é de uma pessoa específica do mundo, né? E conseguir engolir e processar e tirar o aprendizado. É desafiador. O Marcelo falou sobre vulnerabilidade, talvez seja um tema interessante para um próximo bate-papo, e até mesmo o tema feedback, né? Ou seja, dar e receber feedback. Então, considerações finais. Eu tenho uma questão. Diga. Falando do tema fracasso, eu não tive muitos atendimentos voltados. Eu não tive muitos atendimentos coaching voltados para fracasso, tá? E eu não sei como é que vocês veem isso. De repente, eu acho que é interessante também a gente explorar em relação ao fracasso. Como que é isso? Aonde que eu aprendo que errar, eu fracasso? Aonde eu aprendo isso? E como que eu faço para ter essa crença? Né? E se eu fracassar, o que vai acontecer se eu fracassar? O que de pior pode acontecer para mim? Não sei se isso pode ser um tema para hoje, acho que agora o nosso tempo já está se esgotando, Já. Mas de repente poder abrir um comentário só disso. Né? É um bom tema para a gente debater e trocar experiências sobre os nossos atendimentos. Exato. Acho que é muito legal. É isso, gente. Muito bom. Querem se despedir? Dá tchau. Está na hora de dar tchau. Deixar um recado final, então. Fracassem bastante. Aprendam. Mas fracasse rápido. Não demora. Fracasso sem nada de mimimi quando receber feedback. Né? Porque às vezes a pessoa vai procrastinando o fracasso, entendeu? Ela vai imaginando assim um fracasso perfeito e imagina como seria bom esse fracasso, né? Ela vai visualizando assim, te atira, fracassa, aprende e vai para o próximo. Como dizia um amigo meu, né? Larga o peito na água e vai. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Larga o peito na água e vai. Para saber se a temperatura da água tem que mergulhar, não adianta botar só o peito. Tem que. Então tá, gente, valeu. Espero que as pessoas gostem do que a gente falou e aí a gente se prepara para um próximo experiência subjetiva. Valeu, até a próxima. Até mais.